Acredito que já dei bom dia a todos, mas novamente bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês. E eu já gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui estava no congresso semana passada? Acho que a maioria de nós, né? Um ou outro aqui talvez não estava. Eu tenho que agradecer a cada um de vocês pela presença, primeiramente, né? Porque a presença nossa sempre é importante. A presença de vocês hoje me anima e assim deve ser sempre. Uma corrente que a presença de um ao outro vai animando um ao outro. E também pelas pessoas que arregaçaram as mangas e não só estiveram presentes aqui, né? Nós tivemos diversos irmãos e irmãs que trabalharam na cozinha, na limpeza, no cuidado com onde estão as crianças, o que nós vamos fazer agora, o horário, as próprias mensagens, e todos os detalhes para que nós tivéssemos um fim de semana maravilhoso, né? E isso foi excelente. Mais uma vez, eu sei que talvez você já tenha ouvido isso, mas eu quero agradecer a todos, né? Porque não foi um congresso executado pelo Wanderson, por exemplo, pelo Evaldo, pelo Luiz, mas foi um congresso executado pela Igreja de Jesus Cristo, amém, pelo corpo de Cristo. Amém. E isso é importante, nós estarmos sempre pensando nesse corpo de Cristo, né? Nessa união, nas coisas que nos faz com que nós sejamos corpo de Cristo. Eu não sei, eu acredito que raramente aqui alguém não brincou de cabo de guerra. Alguém não sabe o que é cabo de guerra aqui? Acho que todos sabem. A última vez que eu brinquei de cabo de guerra foi contra alguns mais jovens aqui, né? Eu lembro da Ana Vitória que estava, o Guilherme, o Jonatas, eu acho que o Giovanni estava também, eu não tenho certeza, mas eu lembro que eu brinquei, o João estava junto também, só que o João estava do meu lado, era eu e o João contra o resto, né? Contra a rapa, como diz popularmente, né? Muito bom aquela brincadeira de cabo de guerra. Eu particularmente gosto de brincar, né? Ainda mais quando é algo assim divertido. Mas aí eu comecei a pensar esses dias atrás, quais são as dificuldades do cabo de guerra? A primeira de todas, eu tenho que fazer força, né? A gente tem por hábito querer ficar parado, mas num cabo de guerra não tem como você ficar parado. Segunda parte que eu vejo uma dificuldade é porque às vezes talvez eu penso que eu estou fazendo mais força que todos os outros que estão ali comigo. E precisa ter uma sintonia. Outra dificuldade que nós precisamos ter uma estratégia juntos para ganhar daquela outra equipe que está fazendo a mesma coisa, né? Ela está pensando na força, na estratégia, nas coisas que ela determina para si, para que ela consiga vencer a minha equipe, no caso, né? Eu estou me colocando aqui como participante de um cabo de guerra. E os dois lados estão puxando um para o outro, ninguém quer perder. E todo mundo sabe que quem atravessar a linha vai perder. Então eu vou fazer um máximo de força. Eu lembro que no dia que nós brincamos e foi lá na chácara dos Bucos, eu lembro que teve hora que a gente estava deitado no chão e se segurando para quê? Para não ser vencido. E a primeira vez até os meninos venceram a gente. Eu e o João perdemos na primeira vez. Aí, o João disse que ele não, então eu perdi na primeira vez. Você viu que ele assumiu que a parte de fazer a força era minha, né? A dele era de fazer a estratégia, né? Então falhamos, aí perdi na primeira vez. Na segunda vez eu falei para o João, não vamos perder, aí nós ganhamos, né? Mas aquela sensação às vezes que eu dependia do João, né? E pensava, puxa, mas será que ele está fazendo tanta força quanto eu? Aí eu tenho certeza que no outro lado, a Ana Vitória estava pensando, puxa, eu tenho que confiar no Nino, porque ele que vai ter que segurar a turma aqui. Aí o Guilherme já pensou, não, eu sou o mais forte de todos, eu vou puxar mais forte. Então tem que ter a simetria de todos para vencer, né? Porque senão um soltar ali às vezes é o que basta para perder o cabo de guerra. E até você adulto, eu acho que você já brincou de cabo de guerra, né? Você sabe como que é. É uma brincadeira, alguns fazem competição disso, né?
Quando eu estava no quartel, eles faziam competição disso, né? E o treinamento era puxar um blindado, né? Que é aquele carro lá que protege até de granada às vezes, né? Então, para você ter ideia, é algo assim que muitas vezes é pesado, né? Então, a força exigida é grande. Precisa de todos os componentes ali para que a situação não seja oposta, né? Nessa dinâmica toda, uma coisa faz a diferença, é a união. A união é a soma de forças. A união, sempre ela vai determinar como as coisas vão acontecer. Eu separei algumas coisas hoje para nós estarmos falando aqui, mas antes de mais nada eu queria apresentar para vocês alguns exemplos de união. Pode passar, por favor, para mim os exemplos que eu separei de união, você talvez até já tenha visto. It's smarter to travel in groups. Alguns exemplos animados, né, engraçados de que a união faz a diferença, né? A gente não vê isso cotidianamente. Assim nós deveríamos agir, né? Na hora que vem uma adversidade, o que precisa? Se juntar, fechar, para quê? Por exemplo, ali naquele caso dos pinguins, que a baleia não pegue, né? No caso das formigas, o tamanduá era o perigo. E no caso ali dos caranguejos era o pássaro. Então cada um tem uma dinâmica ali mostrando o que? Aquela união fez uma diferença. Então a união é importante, modos ali de até demonstrar que estando nós unidos, seremos praticamente invencíveis, né? É isso que aquelas ilustrações que você acabou de ver querem dizer. E sabe que muitas vezes nós temos um interesse espiritual de estarmos unidos. E alguns até por tanto interesse de estar se aproximando de Deus, podem até pensar, eu vou fazer o melhor, né? E isso é corriqueiro, é normal, é algo que é da natureza humana, não é alguma coisa simplesmente que foi inventada pelo homem. Mas já desde o princípio, Deus instituiu dessa forma e Ele quer assim. E a vontade de muita gente é o quê? É estar diante de Deus puro, perfeito, santo. E o sonho é o quê? Que eu me assente à direita de Deus. Até eu vou dar um exemplo hoje que está na Bíblia que mostra um pouquinho disso, de alguém que queria tanto estar no lado de Deus, no lado de Jesus quando ele for para junto de Deus. E aí a dinâmica começa a mudar quando a coisa aumenta, né? Por quê? Porque tem mais pessoas envolvidas nessa história toda. E quando isso acontece, muitas vezes precisa de alguém sábio no meio para pensar, puxa, não é bem isso que está sendo pensado, falado e tudo mais. Vamos agir com uma certa cautela. Veja lá Mateus capítulo 20, versículo 20 em diante. Mateus capítulo 20, versículo 20 em diante. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos e, ajoelhando-se, pediu um favor dele. O que você quer? Perguntou ele. Ela disse, fazei
com que um desses meus 2 filhos, um dos 2, né, se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino? Você não sabe o que está pedindo, disse Jesus a eles. Você pode beber do cálice que eu vou beber? Nós podemos, responderam eles. Jesus disse-lhes, você realmente vai beber do meu corpo, mas assentar-se à minha direita ou à esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram sobre isso, eles ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes dos gentios dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não é assim com vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, será o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. Nessa passagem aqui, tinha uma atitude que parecia correta, né? De uma mãe, quando uma mãe ela vê uma oportunidade boa para o seu filho, ela vai fazer de tudo para que aquele filho obedeça e siga. Eu lembro do exemplo da minha casa, né? Todo mundo acho que já sabe que o Jonathan está trabalhando. Mas por quê? Porque a mãe dele pegou na mão dele e falou, vamos lá que você vai fazer um curso. Levou ele para um lugar, cadastrou ele foi fazer o curso. Esse curso deu um emprego para ele, porque ela estava visualizando o que seria bom. E a mãe, muitas vezes, quando nós temos as crianças menores, nós vamos talvez pegar na mão, levar junto e fazer de tudo para que aquele filho vá para frente. Esse é o esforço de uma mãe, né? Eu estou falando o exemplo da minha casa, que é um exemplo que eu posso contar, mas eu tenho certeza que se eu deixar, cada um de vocês tem um exemplo para contar. O que acontece? Iria ficar um pouco estranho hoje em dia, por exemplo, a minha mãe vir pegar na minha mão e fazer o mesmo por mim. Já ia ficar um pouco estranho, por quê? Eu já me considero adulto, crescido, né, tanto que já tenho a minha própria família, né, então eu já tenho uma vida diferente até da vida que ela vive, né, moro em outro lugar. Agora imagine a minha mãe vindo, pegando na minha mão, me levando e falando, eu vou arranjar uma coisa muito boa para você, um emprego ou algo assim. Ia ficar um pouco estranho, né? Eu ia chegar na entrevista de emprego lá, eles iriam olhar e falar, mas o que a mãe dele está fazendo aqui com ele? Qual a segurança que ele tem, né? Talvez seria até um ponto negativo para a hora de eu conquistar a vaga do emprego. E se você parar para pensar de uma certa forma aqui, espiritualmente era isso que a mãe dos filhos de Zebedeu queriam ali. Estavam os 12 lá, daí pegou, separou os 2 e falou, eu vou lá e vou pedir para que esses 2 discípulos, que já são discípulos de Jesus, que fique um à direita e outro à esquerda. Olha meu orgulho como mãe, ter o Salvador e os 2 ao meu lado. Então ela teve uma intenção talvez boa, mas ao mesmo tempo, até eu estava comentando isso com o João, soa como criancice, soa como uma coisa assim infantil. E é lógico que quando nós temos crianças, nós pegamos pela mão e vamos e preparamos até, quando é menorzinho, até comida na boca a gente dá, vai crescendo, a gente vai parando. Ontem, por exemplo, a gente estava na reunião, a gente estava falando sobre isso, né? Uma criança com 3 anos, ela já come, ela já fala, ela já anda em 3 anos. Né? Como o corpo de Cristo, quando o corpo vai amadurecendo, automaticamente ele vai tendo uma autonomia maior, ou seja, andando pelos próprios pés, né? Sem dependências de alguém que esteja o alimentando. E o fator essencial aqui é a união, né? Que a união vai fazer com que nós, como um corpo, funcionemos, né? Meu pé ele não pode funcionar sozinho, ele não pode fazer isso aqui e o resto do corpo isso aqui, né? Não dá certo, né? Não vou nem tentar aqui porque
senão eu vou ficar no chão e vou passar vergonha aqui, né? Não é o objetivo. Mas aí é que começamos a ver que, nesse caso aqui, ela tinha uma boa intenção. E muitas vezes nós temos uma boa intenção de fazer alguma coisa, mas o ponto é que aquilo não era o objetivo. E será que, às vezes, espiritualmente não fazemos isso? Que não agimos com uma certa criancice, infantilidade, pensando, eu vou agradar a Deus e eu vou ser o que vai sentar à direita de Jesus por isso. Mas como? Não, é que eu vou lá na frente, eu vou falar, eu vou fazer isso ou aquilo. E aí Jesus fala, olha, aquele que quer ser o primeiro que sirva. Muda um pouquinho o conceito até que a gente tem. Um conceito que eu aprendi no exército, né? Tem uma frase popular, os primeiros serão os últimos. No quartel não, os últimos serão sempre os últimos. Porque lá eles agem dessa forma, eles mostram que quem fica por último é o que vai sofrer mais. Então eles falam, seja o primeiro, porque os primeiros serão os primeiros. Então é o conceito da vida que nós levamos. Se você está num trabalho, a ideia é o quê? É vencer, é vender mais para quem vende, é ter mais clientes, é aumentar aquele nível do teu trabalho e mostrar a qualidade. Todos querem ser reconhecidos por isso. E o reconhecimento pode vir de diversas formas. Aqui, naquele caso dos discípulos, a mãe deles pensou, o reconhecimento maior será ele estar sentado ao lado, cada filho meu, um do lado e um de outro, do Salvador de todos nós. E aí Jesus já fez um questionamento, né? Será que, primeiro, já falou, você não sabe o que você está pedindo. Primeiro, vocês sabem que vão ter que beber do meu cálice? Vocês sabem qual vai ser o processo de vida que vocês vão passar? Aí essa infantilidade ficou exposta. Aí posteriormente, houve uma outra falha aqui, que foi a falha do 10 contra 2. Os outros 10 discípulos vendo aquilo e vendo até a reação de Jesus, falando, olha, você não sabe o que está pedindo, isso aí é uma coisa que vai ficar complicada. E aí eles começaram a ficar de que forma? Ficaram indignados. A indignação, eu acho que é algo comum de cada um de nós quando vê algo errado. Se você vê alguma atitude errada de alguém, você fica indignado. Nós ficamos indignados, por exemplo, essa semana teve o pai que não cuidou do filho lá, o tigre foi e mordeu o braço do menino. Todo mundo ficou indignado. Indignado por quê? Atitude errada. Então, quando tinha essa indignação, houve uma atitude. A atitude muitas vezes é cada um quer fazer uma coisa, quer agir, começa a recriminar. E aí essa atitude pode aumentar, pode fazer com que as coisas se fermentem cada vez mais. Agora pense, 10 contra 2. O que você pensa que é? Numa luta, por exemplo, tem 2 e tem 10 em volta. Covardia, no mínimo. Essa atitude deles foi covarde, por quê? Porque eles já estavam expostos. Era mais fácil, como o caso da prostituta, abaixar, pegar a pedra e atacar, né? Já tinham errado. E aí Jesus veio com a atitude correta. E essa solução, ele falou, olha, vocês sabem que os governantes dos gentios vão dominar sobre os gentios. E todos os grandes, as autoridades que tem entre eles, vão dominar sobre eles também. Mas ele falou, com vocês não é assim. Quem quiser tornar-se grande entre vós, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo do outro. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate para muitos. Jesus estava falando dele mesmo. E ele mostrou que ele veio ao mundo não para ser servido, para servir. Nós usamos sempre aquele grande exemplo da lavação dos pés, né?
que aonde Jesus vai e lava o pé deles todos, e até um fala, se isso é para fazer, então lava meu corpo todo, né? Como uma atitude de, eu quero sim ser salvo. E muitas vezes, nós precisamos ter na nossa mente a solução correta. Para vivermos em grupo, nós precisamos nos tornarmos como servos. Até nós comentamos também em outras reuniões nossas, acho que na quarta-feira, o João tocou nesse assunto, que tiveram coisas que foram feitas aqui, que primeiro não foram feitas por mim. Segundo, talvez não me agradaram como eu gostaria, mas foram feitas. Então, graças a Deus por isso. Isso demonstra que nós estamos em união e nós vivemos em sintonia. Não precisamos ser a palavra final em tudo. Ou seja, eu não preciso ser a palavra final em tudo. Mas nós, como um todo, precisamos ter unanimidade nas coisas. Ou seja, irmos para um alvo só, e esse alvo é Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre propósito nas nossas reuniões. Um grande propósito nosso é nos mantermos cada vez mais unidos em todas as coisas. Se nós queremos que possamos dar um passo à frente como igreja, a união é o elo, é o alvo. Se nós não temos união, nós temos um problema. E quando nós começamos a olhar outras coisas que não é Cristo, nós perdemos a solução. Por isso nós temos que estar unidos, principalmente no nosso olhar. O nosso olhar tem que ter um alvo, que é obedecer a Jesus Cristo, servir Jesus Cristo. Qual é a forma de servir Jesus Cristo? Todo mundo pensa, não, precisamos servir Jesus Cristo. Jesus já disse aqui, nessa passagem, quem quiser ser o primeiro, seja servo. Quando você serve alguém, você está sendo o primeiro diante de Cristo. Você está olhando para Cristo. E você está, além de amando a si próprio, você está praticando o que Jesus mandou, que é amar o próximo. Isto nos traz união. Até eu também comentei, né, que eu gosto de dar o bom dia para todo mundo. Não quero esquecer de ninguém. Por quê? Para demonstrar que eu quero buscar o amor de cada um. Eu não quero ter diferenças. E nós somos essa igreja que não temos diferenças, grupos dentro de um grupo. Nós somos um corpo só. E quando nós nos juntamos, nós podemos fazer mais. Tem um outro vídeo que eu separei que mostra um outro exemplo de união. A diferença que faz estar unido. Vamos ver o outro vídeo.
mista, né? 2 contra 1, né? E ainda 2 leões, né? Como a gente viu essa semana, até falei, vocês viram o que é um leão, um tigre, um leão é capaz de fazer com um ser humano. Aí o prato que eles comem lá é búfalo, né? Sozinho, um búfalo não pode nada. 2 leões vêm, pegam e tem seu almoço garantido, né? Almoço e janta e assim por diante. Agora, o que pode se contra uma manada? Será que nós, seres humanos que pensamos, que podemos amar, que podemos servir, somos inferiores aos animais? Nós podemos fazer a diferença. Talvez eu sozinho não, talvez você sozinho não, mas nós, como corpo de Cristo, podemos fazer a diferença, porque a nossa união é que vai afastar o mal. Assim como no caso do búfalo ali, os leões eram o mal para eles, quando eles se juntaram num bando, numa manada, um leão já foi pensando, acho que não compensa, e já foi saindo de fininho, né? E o leão que ficou, né, que os que não tinham juba eram leoas, né? Então a leoa já viu que, falou, opa, coisa vai ficar feia, né? E foi embora. E já o leão que estava lá, falou, não, eu não vou largar a mão do meu almoço, né? Aí os búfalos vieram e falaram, é melhor você largar a mão, né? E tem outros vídeos até que você pode encontrar, que mostra os búfalos realmente se defendendo, né? E nós podemos nos defender do mundo, dos inimigos, das coisas erradas, até mesmo de nós mesmos, do meu próprio eu que me faz pecar, que me faz errar, eu posso me defender. A forma que nós temos para fazer isso é juntos, unidos, como o corpo de Cristo. A união faz a diferença, faz toda a diferença na hora de nós agirmos como o corpo de Cristo. E na hora de você pensar, eu não consigo algo, com Cristo você consegue. Com a união do corpo de Cristo, você consegue mais ainda. E essa união é que nós teremos que ter, e temos que ter, se você acha, mas nós já temos isso, devemos continuar a ter, para que o nosso trabalho seja executado. Não só neste mês, mas nos próximos meses, nós estaremos falando de metas, de objetivos, o que nós queremos, o que nós somos, quem nós somos, e nós precisamos estar unidos no objetivo de olhar para Jesus, de fazer o que Deus quer, não o que alguém deseja. Devemos pensar como um e agir como um. E se você precisa agir como um, quer agir como um, o momento é agora, né? Então, você tem que se juntar a nós, né? Você tem que se juntar a nós de todas as formas, física e espiritualmente. E é isso que Jesus espera, que você sirva, assim como cada um de nós deve servir, né? Então, que seja esse o nosso objetivo, o nosso pensamento e a nossa direção, rumo a uma união que nos leva a algum lugar, que é todos assentados à direita e à esquerda de Jesus como um corpo só. Obrigado, irmãos.